Irmãos queridos, do fundo do nosso coração, o nosso abraço fraterno, nosso boa noite e o nosso desejo de que estejamos muito bem instalados na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para passarmos mais uma hora, mais ou menos, que nos remeta a assuntos relativos à nossa evolução ético-moral. Antes que façamos a nossa prece e apresentemos a nossa expositora da noite, nós temos aqui dois avisos na realidade, né? Aproxima-se o mês de março e no mês de março nós temos a Conferência Estadual Espírita. Já está ajustado, acertado, que no dia 13 de março estará em Cascavel conosco, até que enfim, depois de um longo tempo de negociação, o doutor Dutra Dias, o nosso querido doutor Dutra Dias. Ele fará sua conferência na Sociedade Tuiuti. E nós estamos já gradativamente, através desses dias, ajustando essas situações e, na medida do possível, nós vamos passar mais informações, O outro aviso também é que nós estamos avançando no nosso plantão doutrinário, que são mini-seminários, que são feitos todas as segundas-feiras, desde o dia 16 de dezembro até o dia 10 de fevereiro. Esses mini-seminários, eles acontecem na Sociedade Espírita Amor e Caridade, desta vez por sistema de rodízio, com 2 expositores, e o público interage, participa dessa atividade. Então, nesta segunda-feira, mais uma etapa do plantão doutrinário, a partir das 20 horas, vai tratar da parábola dos talentos, e a responsabilidade será da nossa Ariana Carvalho e de Rodrigo Veronese. Para finalizar o plantão doutrinário, a sua etapa 9ª, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, o grande desafio de nos tornarmos genuinamente espírita cristãos, a formação da mentalidade cristã, por Fernanda Vaz, a expositora da noite hoje, que está aqui conosco, juntamente com Adriane Bacarin. Então ainda temos mais 2 etapas pela frente do plantão doutrinário, e seria interessante que participássemos dessas atividades, porque esses eventos acrescentam sobremaneira na nossa formação ético-moral. Isso posto, nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, nós temos uma leitura introdutória sobre o assunto e passaremos a palavra, então, à Fernanda Vaz, companheira nossa da Regional, para que nos conduza na reflexão da noite. Mestre querido, iluminador das nossas vidas, a nossa proposta, a nossa doação voluntária, para que, através do vosso carinho, da vossa ternura, do vosso infinito amor por nós, possamos, inspirados sendo pelo teu coração amoroso, absorvermos o máximo possível da lição que será compartilhada conosco nesta noite. Que tenhamos a capacidade de ampliar nossos níveis de consciência, envolvidos também na ternura dos teus embaixadores celestes, obviamente que envolverão com muita ternura e com muito carinho também a nossa facilitadora, para que a proposição seja inteligível, seja assimilável pelos nossos corações e que envidemos esforços, Senhor, para pô-la em prática na nossa vivência, caminhando passo a passo na direção da iluminação interna, regressando futuramente para a nossa casa de origem em condições mais favoráveis. Envolve-nos a partir de agora, Senhor, no vosso coração amoroso, para que possamos lograr êxito na proposição. Que assim seja, Senhor. O assunto da noite vai tratar, como nós estamos vendo aqui, benefícios pagos com ingratidão. Parece um paradoxo que alguém possa pagar um benefício com ingratidão. Vamos ver o que a nossa benfeitora Joana de Ângeles, na sua obra Psicologia da Gratidão, capítulo 9,
ela fala alguma coisa a respeito disso muito interessante, nós pensamos aqui, é bem rápido. Ela diz para nós que a educação firmada em princípios de dignidade estatui a gratidão como sendo norma de conduta saudável, sem a qual se torna difícil, se não impossível, a estruturação de um conjunto humano equilibrado. Velho hábito vicioso instala-se nos indivíduos desde a infância, que é o de receber dádivas e não as valorizar, sempre tendo em vista o preço, a grife, a aparência, como se fora credor de todos os sacrifícios dos outros, sem nenhuma consideração pelo que recebem, nem demonstrando nenhuma gratidão. Essa conduta egotista trabalha em favor da indiferença afetiva dos demais, que passam a desconsiderar esses ingratos, deles afastando-se e vacinando-se contra o hábito superior da gratidão. Não são poucas as pessoas que, após a desconsideração dos insensatos rebeldes e cheios de si, desanimam-se nos propósitos de bem servir e de ajudar, receando as recusas, os humores negativos, passando a cuidar dos próprios interesses. Certamente aquele que assim procede, dando validade à ingratidão dos enfermos espirituais, ainda não consolidou o sentimento nobre, estando em experiência, em exercício, aguardando resposta favorável ao seu gesto. Mas é natural que assim aconteça, porquanto ninguém atinge o acume de um monte sem iniciar a caminhada pelas suas baixadas. À medida que ocorre o amadurecimento psicológico e a dignidade atinge alto nível de emoção, nada diminui o comportamento honorável, nem o sentimento gratulatório. Sem dúvida, o tema é instigante, nos propõe reflexões mais profundas, e a nossa querida Fernanda, então, vai nos iluminar a respeito, muito mais a respeito destas questões, neste belíssimo texto que ela vai nos propor a partir de agora. Vamos ouvi-la porque ela tem algo a nos dizer. Muito boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a essa casa, todos nós, encarnados e desencarnados, para algumas reflexões à luz da doutrina espírita. E eu começo agradecendo a espiritualidade pela oportunidade que nos é dada do trabalho. Eu costumo dizer que é por meio do trabalho que nós nos trabalhamos, e é bem verdade. A oportunidade do trabalho nos chega para que nós possamos nos trabalhar. E esse ano não é o ano da Copa só, né? O Vaninho já falou isso, Maurici também estava falando isso, a gente já escutou. Não é só o ano da Copa. Esse ano nós comemoramos, nós espíritas, literalmente comemoramos, a materialização de 150 anos dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem até a edição comemorativa dos 150 anos. Então nós nos propomos a pegar um item desse Evangelho e fazer algumas reflexões e vamos compartilhar agora juntos aqui, e que essas reflexões possam nos ajudar. Estudar é você pegar um texto, uma obra, um assunto e relacionar, fazer links com a nossa própria realidade. Então, nós começamos com o título, Benefícios Pagos com a Ingratidão. É um item do capítulo 13. Mas antes disso, nós temos o nosso roteirinho aqui para a gente não se perder muito, né? Nós vamos caminhando, então tem um roteirinho. Nosso primeiro ponto, a justificativa e a introdução. O segundo, os benefícios pagos com a ingratidão recorrendo ao Evangelho. A experiência de Antero de Oviedo. E no final aqui, já o nosso quarto ponto, as nossas considerações finais. Então esse roteirinho, eu sou meio perdida às vezes, né? Então para não me perder muito. Então, começamos com a justificativa. E nós justificamos com uma pergunta. Começamos com uma pergunta, para que já possamos trazer algumas coisas para a nossa cabecinha. Porque o objetivo é que o nosso raciocínio seja atingido, mas também o nosso coração, né? Por que repensando o Evangelho do Cristo? Por quê? Eu coloquei lá no título,
um título bem grande dessa vez, né? Repensando. Repensar, pensar de novo. Então, por que repensar o Evangelho do Cristo? E ontem à noite, essa palestra já estava toda organizadinha, mas ontem à noite deu aquele clique e eu encontrei, não resposta, porque nós não estamos aqui para dar resposta para ninguém, nós estamos aqui para pensar juntos, mas me ocorreu um clique. Eu estou lendo uma obra muito interessante que chama-se 50 anos depois, do benfeitor Emmanuel. O benfeitor Emmanuel, ele trouxe à baila, ele trouxe muita coisa interessante, material rico, para que nós pudéssemos ler, estudar, compreender, sempre à luz da doutrina espírita e sempre nos remetendo ao Evangelho do Cristo. E bem no início dessa obra, aqueles que já leram vão lembrar, e os que não leram já fica aqui o convite, né? 50 anos depois, do Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Logo no início da obra, acho que no segundo capítulo, nós temos um diálogo entre uma neta e um vô. A Célia com o vô dela, Quineio Lúcio, são dois romanos. E nesse diálogo, ela está falando do Evangelho do Cristo. Ela teve contato com aquele cristianismo que estava começando, que estava sendo gradativamente tratado, chegando em vários cantinhos, inclusive nos romanos. E ela, uma romana, ela tem acesso a essas informações, um espírito de uma caminhada evolutiva já, e a Célia, ela fica encantada, ela se torna cristã. E ela está conversando com o vô. O vô, sábio, um filósofo, um romano, já com uma certa idade, e ele se surpreende. É muito interessante que ele fica surpreendido pelas colocações lúcidas da sua neta. E dentre essas colocações, ela fala para ele uma coisa que ontem caiu a ficha, né, para trazermos pensando na pergunta: por que repensando o Evangelho do Cristo? Ela fala sobre esse Evangelho de uma forma tão veemente e tão bonita, tão bela, e num determinado momento ela nos fala que esse Evangelho do Cristo é como se fosse o antídoto. Não um antídoto qualquer, humano, falível, mas o melhor dos antídotos, a influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo. Quando eu li isso, eu falei: nossa, mas a gente precisa desse antídoto. Eu, pelo menos, preciso. Então, por isso, repensando. Porque nós temos uma caminhada, nós somos espíritos milenares, sabemos disso. Temos uma caminhada que não começou agora, 1977, 1980, 1900 e... Não começou agora. A nossa caminhada remonta, é antiga. E a nossa relação com as religiões também é antiga. A nossa relação com o Evangelho também. E olhando para a nossa realidade, para o nosso contexto, nós podemos imaginar, desconfiamos, podemos imaginar que esse contato nem sempre foi proveitoso. Nós não soubemos perceber o Evangelho como o antídoto, o melhor dos antídotos. Por que eu estou chegando a essa desconfiança? É só olhar para a nossa própria realidade, para as nossas misérias morais, paixões, vícios, e aí nós vamos chegar a essa, talvez, né, essa questão. Então ela coloca de forma brilhante, e me chamou muito a atenção, porque nós precisamos, porque esses tóxicos do mundo, ela falou isso com o vô, olha, lá atrás, no ano 50 e poucos da nossa era cristã, de lá para cá, vocês acham que mudou muita coisa? Algumas sim, mas será que nós não temos mais esses tóxicos? Sabemos que temos ainda. E aqui, para nos situarmos um pouco melhor, nós lembramos que no século XIX, em meio, ali uma foto que nos lembra Paris daquela época do século XIX, em meio às luzes dessa nova caminhada, desse despertar da inteligência, da intelectualidade, dessa caminhada da humanidade, surge entre nós a doutrina dos espíritos.
E ali nós destacamos as 5 obras básicas, né? Com os respectivos anos, dando o destaque ao Evangelho segundo o Espiritismo, como falei para vocês, e como vocês já sabem, completando 150 anos agora, em 2014. Então, 1864 é publicada essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que o destaque? Só por causa dos 150 anos? Não. O Livro dos Espíritos, ele é a nossa base. Dele saíram os outros. O Livro dos Espíritos, ele sintetiza os outros, as outras obras. A parte moral, que é essa que nos interessa muito, porque nós estamos capengas nessa parte, né? Digo por mim, de repente vocês estão bem, estão, né, tranquilos, digo por mim. A parte moral, ela está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso esse destaque, essa ênfase, além dos 150 anos. E aí o benfeitor Emmanuel, numa obra chamada Caminho, Verdade e Vida, aqui, nova capa, né? Esse livro inaugura uma série que chama-se Coleção Fonte Viva. Depois desse tem os outros, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz. O benfeitor, ele pega um versículo do Novo Testamento e ele tece um comentário, ele tece um texto pequeno, mais profundo e que tem a ver muito com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Por que será que o Emmanuel traz essa proposta para o Chico? Será que ele não tinha mais o que fazer? Será que ele não tinha outras tarefas? Não. Não é à toa que o benfeitor Emmanuel traz à tona essas obras, nos relembrando o Evangelho do Cristo. Então ele fala, na introdução dessa obra, ele fala para a gente que o Evangelho, ele não se reduz a um breviário para o genuflexório. Ele é um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Chamou-nos a atenção demais esse trecho, sobretudo esse trecho que nós aqui trouxemos. Por quê? Porque o Cristo, quando ele fala que o Cristo não estabeleceu linhas divisórias entre o templo, e a gente pode pensar a casa espírita no nosso caso, e a oficina de trabalho pode ser o nosso lar, pode ser o trânsito, pode ser a minha escola, pode ser onde eu estou em relacionamento com o outro. Então a nossa prática, o nosso contato, a nossa experiência de religião, se a gente for fazer um olhar, nós vamos perceber que nós somos sempre muito das práticas. E aqui, com todo carinho e respeito, eu não estou criticando religião A, B ou C. Eu estou fazendo uma reflexão íntima e compartilhando com vocês. Então, a nossa história é de prática exterior. Nós íamos ao templo, seja ele qual for, voltávamos para a vida do mesmo jeito que a gente sempre foi. Isso é a nossa história. Aí alguns de vocês podem pensar, não, ela está exagerando, ela está sendo radical. Em alguns momentos eu sou radical, mas eu não estou sendo, não. Sabe por que não? Basta olhar a nossa própria realidade, a nossa condição atual, a nossa falta de luz ainda. O quanto nós somos frágeis e desarmonizamos, desequilibramos por conta de coisas tão pequenas e que a gente dá uma dimensão tão grande. Então o nosso contato religioso a nossa história foi de práticas exteriores. Achando que o Evangelho era um breviário para genuflexório. E eu não estou criticando religião, eu estou fazendo uma análise de nós mesmos. Quem é que estava nessas outras religiões? Nós. Quantos anos tem a doutrina? 150 e poucos. Então, quando ele diz, o benfeitor Emmanuel, que o Cristo não estabelece as linhas divisórias, quer dizer que nós devemos nos esforçar para que sejamos o mesmo, aqui na casa, nos trabalhos que a gente se dedica da casa espírita ou do templo que a gente frequenta,
e lá fora, na rua. É fácil? É claro que não. Por que não é fácil? Porque nós somos imperfeitos. A nossa imperfeição se choca com a imperfeição do outro. Não é assim? Por que é difícil se relacionar? É difícil, não é? Porque nós somos imperfeitos e o outro também. Nós não abrimos mão, não arredamos o pé. Não. Eu penso assim e tem que ser assim. O outro também. Então é difícil esse relacionamento com o outro? É claro que é. No entanto, a proposta de Jesus não era de práticas exteriores. Vamos caminhar um pouco mais. Opa! É aqui mesmo. Então, no ano de 1864, chega para nós, é publicado, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estudamos e descobrimos que Kardec, ele se isolou por um tempo, se afastou do convívio que ele tinha ali com as pessoas, para se deter, para estudar um pouco mais a doutrina. Ele era muito rigoroso, estudioso com os assuntos, ele não era assim, indisciplinado como nós somos. Então ele se dedicou, foi estudar, foi ver aquelas comunicações, já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, 1857. Então depois de um certo tempo ele se afasta um pouco e vai estudar toda aquela doutrina que estava ali diante dele, as comunicações, e ele começa então a escrever essa obra. Aqui nós temos a capa, uma capa antiga, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sabemos que o Evangelho ele tem uma parte de Kardec e uma parte que é a instrução dos espíritos, com mensagens de anos variados, inclusive, espíritos variados também. E logo no início, no prefácio, o Espírito Verdade, que nós sabemos que é Jesus acompanhado da sua pleiade de espíritos colaboradores, nos fala, olha que interessante que ele fala sobre essa nova doutrina que estava chegando. Os espíritos do Senhor, qual um imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Esses cegos somos nós. Então o Espírito Verdade nos fala dessa movimentação espiritual que estava acontecendo naquele momento. Antes até, é claro. Espíritos com condições, espíritos elevados, que tinham uma contribuição muito grande para trazer para nós um presente da espiritualidade, um presente de Deus nosso Pai, e esses espíritos coordenados por Jesus. Sabemos por meio da doutrina espírita que Jesus é o governador do nosso planeta, é o governador do nosso orbe terreno. Então, é interessante a gente imaginar esse governador, antes mesmo de ter o formato que o planeta hoje tem, antes mesmo dos seres aqui virem ter condição de vida, antes desse planeta ter condições de ser habitado, Jesus, juntamente com a pleiade de espíritos colaboradores, porque a gente aprende que ninguém faz nada sozinho, Jesus não fez tudo sozinho num passe de mágica. Então, vamos imaginar a grandeza desse ser. E depois, que já tem uma caminhadinha nosso planeta, depois que a humanidade já está gradativamente ali instalada, ainda na nossa infância, ele vem, encarna entre nós. E diz o benfeitor Emmanuel que a partir da chegada de Jesus, nós não podemos mais alegar ignorância. Por quê? A chegada do Mestre inaugura para nós a maioridade espiritual nossa, que aqui estávamos. Então vamos imaginar todo esse processo e esse planejamento. Nós estamos acostumados a perceber aqui e agora, perceber esse que está aqui na nossa frente. Mas a doutrina espírita, ela nos convida a ampliar a nossa forma de perceber e, consequentemente, de sentir. Então aqui, quando o Espírito Verdade nos fala
que esses espíritos, movimentando-se, trabalhando em prol da materialização dessa doutrina aqui para nós, vem iluminar os nossos caminhos e abrir os nossos olhos. Sinal de que eles estavam fechados, né? Aqui está bem clarinho, é de propósito, né? É só para a gente mostrar 1864, a gente já falou, é a publicação. Aqui são os capítulos, não vou ler, mas só para a gente lembrar e situar o nosso tema, né? Que nós não chegamos ainda propriamente no tema. Está ali, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. Então aqui está o nosso tema, né? E são 28 capítulos, terminando com a coletânea de preces espíritas. Benefícios pagos. Aqui nós vamos começar propriamente no nosso tema. Fizemos toda essa introdução para que pudéssemos nos preparar para o tema. Benefícios pagos com ingratidão recorrendo ao Evangelho. Por que recorrendo ao Evangelho? Porque o Evangelho é roteiro, né? É roteiro para o dia a dia, para a vida. E nessa questão, é a parte da instrução dos espíritos, esse itemzinho que nós separamos. Kardec faz uma pergunta, não é recorrente Kardec fazer pergunta no Evangelho, mas em alguns momentos ele faz. E ele pergunta o que se deve pensar daquelas pessoas que, recebendo a ingratidão como paga dos benefícios que fizeram, elas deixam de praticar o bem para se poupar, para não topar com os ingratos. O que nós devemos pensar disso? Kardec pergunta. E a resposta do benfeitor é muito interessante. Me chamou a atenção, por isso que eu resolvi fazer a exposição. Toda vez que me chama a atenção, e eu sinto que aquilo é muito, muito forte para mim naquele momento, porque a gente não tem que ter a ilusão de que a gente vai trabalhar e resolver todos os nossos problemas numa única existência. Claro que não. Tem muitas coisas em nós que nós não vamos resolver agora mesmo, mas algumas nós já podemos. Então são essas que aparecem para a gente de forma tão forte nos chamando. Então me chamou a atenção e aí eu resolvi colocar aqui na palestra. Vamos ver a resposta do benfeitor. Eu trouxe alguns fragmentos, tá? Para a gente pensar. Ele fala para a gente que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. Voltando àquela pergunta, nós podemos nos situar ali, não podemos? Em algum momento? Quantas vezes, seja um familiar, seja um amigo, ou seja mesmo um desconhecido, nós alegamos e falamos assim, não, eu não vou mais ajudar o fulano, porque ele é um ingrato. Ou a gente incentiva, muitas vezes o que é pior, né? Nós incentivamos as pessoas e falamos o quê? Você ainda ajuda o fulano? Mas ele é um ingrato. Você ajudou e ele foi para o caminho oposto. Ou vice-versa, a gente às vezes está numa dessas pontas aí. Gratidão e ingratidão, nós nos situamos. Em algum momento nós nos situamos. Porque nos relacionamos com as pessoas. E somos imperfeitos, o outro também é, lembra? Então quando a gente se relaciona com o outro e a gente precisa da lei de sociedade, nós nos decepcionamos o outro. Somos ingratos muitas vezes com as pessoas. Muitas vezes a ingratidão acontece de nós para com o outro. Então o benfeitor nos fala que fazer o bem apenas para receber uma demonstração, para receber o obrigado, muito obrigado do outro lado, é como se a gente não estivesse fazendo porque a gente não tem um desinteresse. É interessante, né? Mas ainda está um pouco teórico. O benfeitor fala para a gente então desse egoísmo que é, nesse caso, ao contrário da caridade. Então ele nos faz aqui, pensar um pouquinho que muitas vezes a gente está fazendo por egoísmo. E muitas vezes para escravizar o outro, vincular o outro a nós. Então esse já nos dá indício aí de que o problema não está nesse outro que não agradeceu. E ele continua. E sabeis porventura se esse benefício momentaneamente esquecido não vai produzir mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente.
Todo bem é uma semente plantada, que com o tempo vai germinar. A semente, ela pode demorar anos, mas uma hora ela germina. Depende de uma série de outros elementos para que ela germine. Infelizmente, e aqui ele puxa a nossa orelha mais um pouquinho, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Então ele puxa a nossa orelha falando o quê? Como a sua visão é limitada, Fernanda, eu imaginando no texto, né? Porque a gente tem que dialogar com o texto. Quando eu li, eu falei, nossa, mas é verdade, ele está falando que a minha visão é limitada. Eu estou vendo daqui a aqui, eu só estou vendo agora. Nós estamos de passagem. Literalmente, nós estamos de passagem. Hoje nós estamos com o outro, nos relacionamos, ele é nosso amigo ou nosso inimigo. Amanhã nós já estamos em outro lugar. E não é só a esposa de militar que diz isso, não. Outros também dizem. E aí, pensando mais amplo, hoje nós estamos aqui. Amanhã, quem garante que estaremos encarnados? Algum de vocês tem a garantia de que amanhã vai estar encarnado? Vocês têm? Alguém tem garantia? Nós não temos. Nós estamos aqui de passagem. Não é chover no molhado dizer isso, pensar isso. Isso amplia. Não é para dar desespero, é para ampliar. Aí quando eu li, eu falei, é verdade. Ele está falando então que eu estou enxergando só o aqui e agora. Então quando a gente faz um benefício para o outro, é comum, é corriqueiro a gente falar isso, mas a gente não pensa sobre isso. O primeiro a ser beneficiado somos nós. Por quê? Porque quando eu fiz algo bom, movimentou alguma coisa dentro de mim. E essa semente que o benfeitor chama atenção, que está sendo plantadinha lá no outro, também está mexendo alguma coisa aqui em mim. Então, quando nós fazemos um benefício, muitas vezes até um benefício material, mecânico, quando a gente faz algo em prol do outro, nós estamos exercitando o nosso sentimento. O nosso sentimento, que é a pedra de toque. O nosso sentimento precisa ser tocado. Porque a nossa intelectualidade também, mas ela já é muito, o mundo já nos favorece. Agora, o sentimento é um trabalho íntimo, individual. O benfeitor continua. Os benefícios, olha que bonito que ele fala, os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados nesse mundo, mas quando essa pessoa que foi beneficiada, e que a gente chama de ingrata, quando ela se desembaraçar do seu envoltório carnal, ela vai chegar no plano espiritual. O espírito que os recebeu, esse que a gente chama de ingrato, se lembrará deles. E essa lembrança será o seu castigo, entre aspas. Deplorará a sua ingratidão, porque o juiz está dentro, não está fora. É a nossa consciência. Desejará reparar a falta. Isso a gente experimenta aqui. Quando nós somos ingratos e a gente se toca disso, nós não queremos de todas as formas reparar. A gente às vezes nem verbaliza, pelo orgulho, a gente não fala, mas a gente quer reparar a falta. Pagar a dívida numa outra existência. Não raro, buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Aqui eu comecei a gostar mais ainda do texto. Eu falei, meu Deus, eu tenho que colocar esse texto na palestra. E quando eu quero colocar, a minha aflição é para poder entender mais. É o meu exercício. A exposição é o meu exercício de trazer esse texto para dentro do meu coração. Porque na minha cabeça eu entendo. Mas e o meu coração? É esse que eu preciso tocar. Aí eu comecei a gostar bastante. Eu falei, então quer dizer que não se perde mesmo. No plano espiritual ele se toca, cai a ficha. Nós somos seres imortais. De novo, vamos ampliar os nossos horizontes. Não é perceber só aqui agora. Então ele diz que esse benefício, ele diz, os mais empedernidos corações. Vamos continuar. Deixamos bem clarinho para destacar os empedernidos corações. Aqui também me chamou muita atenção. E eu fiquei com essa empedernidos corações, de pedra, né? Coração duro, coração como símbolo de sentimento, tá? Aí eu fiquei pensando, e o nosso próprio coração, como é que estará? Porque nós nos colocamos sempre na posição do beneficiário.
né? E o outro é que é o ingrato com a gente. Mas aqui a gente abre um parêntese e pensa, e nós? Nós também não somos ingratos? E o nosso coração, como é que estará? E o coração daquele que se diz, então, que fez a bondade? Nosso próprio coração. Voltando para o texto, depois do nosso pequeno parêntese, voltando para o texto. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o adiantamento moral daquele ser. E vireis a reconhecer a exatidão desta máxima, de que um benefício jamais se perde. Um malefício também nunca se perde. Eu posso praticar o mal, não chega, porque muitas vezes ele está numa outra vibração, não chega, mas eu pratiquei. Eu atingi o corpo, posso não ter atingido a alma. Isso fica registrado. Na minha economia espiritual, eu vou ter que dar conta disso. Todo desvio, eu tenho que dar conta. Isso aí é lógico, é razão, é certo, como 2 e 2 são 4. Agora, um benefício também nunca se perde, nunca. Ah, meus amigos, lamento, será? Lamento? Esse é o quê? Lamento? Aqui o texto me convenceu, eu gostei dele, falei, não, eu gostei muito desse texto. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns seres aos outros, para o efeito de um progresso mútuo dos dois lados, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Esse texto, essa colocação do benfeitor, que assinou como guia protetor, é de 1862 e está no Evangelho, como eu falei para vocês. Aqui eu fiquei pensando, os grifos, né? Eu fiquei pensando nessa infinidade de relações que a gente tem na nossa vida. E eu não falei nada para vocês, já deveria ter falado antes, né? Vamos tentar buscar na memória, fazer o exercício de imaginar essa situação de ingratidão. Às vezes em que nós nos sentimos entristecidos porque fizemos algo com o nosso esforço, com o nosso empenho e recebemos como paga a ingratidão, ou vice-versa, nos colocando na outra ponta, em que nós somos ingratos. Vamos tentar fazer esse exercício e pensar. E aí, quando o benfeitor nos fala dessa relação, desse vínculo que existe entre nós e que nós nem imaginamos, aí eu fiz a conexão com a história que eu quero contar para vocês, que é a experiência do Antero de Oviedo. Porque para entender bem, é sempre bom ilustrar. Não é só criança que a gente precisa de ilustração, o adulto também. Não é melhor para a gente fixar? Eu, pelo menos, sou assim. Para eu entender melhor uma coisa, assimilar mesmo, eu preciso de uma ilustração, de uma história, de um caso concreto, de um exemplo. E me ocorreu esse aqui, que me chamou muita atenção na época que eu li. O nome do livro é Renúncia, é do benfeitor Emmanuel, e o médium é Francisco Cândido Xavier. É esse livro aqui, ó, tá a capinha ali e tá ele aqui. Então esse livro ele é muito rico, né? Como todos os livros do Emmanuel, ele traz assim tantas possibilidades. Há 2000 anos, 50 anos depois, como eu falei com vocês, Ave Cristo, Renúncia, são romances históricos. E que de romance, Água com Açúcar não tem nada. São histórias que a gente pode ler com um olhar ingênuo, mas a gente pode olhar com outro olhar também. São histórias muito ricas e sempre com a preocupação moral, de nos trazer uma profundidade moral, o que a gente infelizmente não encontra muitas vezes em outras histórias, né? Romances, por aí. Então o benfeitor aqui, ele conta, tem a história da Alcione, que é a personagem principal, tudo bem. Mas o que eu quero para hoje, para a gente pensar, é a história do Antero. Então nós vamos entender um pouquinho mais com a relação do Antero com esse nosso tema aqui. Antero está desencarnado, está no plano espiritual, e o narrador, que é o Emmanuel, nos fala: apesar de convencido do seu desprendimento do corpo carnal,
ele guardava a impressão nítida da sua personalidade humana. Foi um crime, não se sabe se mataram, se foi um assassinato ou se ele se matou. Dá a entender que ele se matou. Mas como ele estava envolvido com uma série de questões lá complicadíssimas, então deu a entender também que poderia ser um crime. Então esse Antero, ele está no plano espiritual numa situação muito complicada e ele sabe, ele sente que ele está vivo. Então vamos entender um pouco mais. Vai passando na cabecinha dele como se fosse um filme de toda a história dele. Onde é que está gravada a lei divina? As leis do Pai estão na nossa própria consciência. Então o juiz não está fora, está dentro. Então ele é recompondo os mínimos elos das experiências em que ele havia fracassado. Essa especificamente da última existência. A infância na Espanha, os desvelos maternais de Dona Margarida, que é a mãe que o adotou, mãe adotiva, as preciosas oportunidades que ele perdeu, tudo isso atormentava e transformava o coração, sede do sentimento, coração, em fonte de pranto inestancável. Então, com essas poucas palavras, a gente tem ideia de que ele não está bem, é lógico. Ele está numa situação complicadíssima. As possibilidades de Paris apareciam-lhe agora como largos caminhos que o teriam conduzido ao dever mais nobre. E, no entanto, tudo isso são reminiscências, lembrança da última existência. De forma cruel e egoisticamente desprezado. Tudo que ele teve de possibilidades para acertar o caminho, ele não acertou. Isso tudo ele estava lamentando no plano espiritual, remoendo isso. Vocês já vão entender o porquê que ele está aqui, a história dele. A lembrança do crime praticado com a prima era uma úlcera envenenada que lhe agravava a desventura. Então ele, juntamente com uma outra pessoa, uma outra personagem, ele prejudicou seriamente a prima dele. Ele foi adotado pela Dona Margarida, foi crescendo ali com a prima, que é a mãe da Alcione, e ele gostava dessa prima. E quando ele teve a oportunidade, ela casou, e ele, sempre contrariado e tal, quando ele teve a oportunidade de armar toda uma situação, juntamente com outra pessoa, outra personagem da história, para que ela achasse que o marido dela tinha morrido, a prima, ele participa disso. Então, olha a profundidade do que ele fez, Não satisfeito, ele saiu daquele ambiente onde eles estavam, o medo que ela descobrisse a verdade, foram para outro lugar, e ele se envolve com o tráfico dos escravos. Era esse o período, o século, eu não me recordo exatamente o ano, mas era o período em que o tráfico era constante para a América, dos negros, da África para a América, e ele participa, ele se localiza numa cidadezinha da Espanha, com a prima e com a filhinha da prima, que é a Alcione, e ele começa a participar de uma série de situações que o comprometem moralmente. A prima, é lógico que não quer nada com ele, acha que está viúva, não está, foi uma armação. Então tudo isso foi complicando tanto a vida dele, que ele chegou num ponto que ele estava devendo tanto, que ele tira a própria vida e ele está no plano espiritual. Então ele vai remoendo tudo isso, achando que a culpa está sempre fora, somos nós, que o problema estava nos outros, na vida, na falta de oportunidade, só que isso está passando na cabecinha dele. Até que ele lembra da prece, essa história a gente já viu lá no André Luiz, nosso lá, até que ele lembra da prece, ou seja, traduzindo, ele sintoniza com a espiritualidade amiga, que sempre está disposta a nos ajudar, mas é uma questão de sintonia. E ele consegue perceber a presença da mãe da Dona Margarida, mãe adotiva, que já tinha desencarnado antes dele, inclusive. E ela fala para ele, aí tem uma conversa muito interessante, dos dois nós trouxemos alguns trechos. Ah, meu filho, como que eu te encontro? Onde puseste o amor que eu te dei? Por que te chafurdastes, ali é um S, ali que estava o erro de digitação, Vaninho, ó. Chafurdastes no tremedal das paixões humanas, quando eu te ensinei a elevar o pensamento a Deus desde os primeiros dias da tua infância. Então ele teve um problema com os pais, ele foi abandonado, mas essa Dona Margarida adotou ele, cuidou dele, orientou. Então aqui entra essa questão da ingratidão, Enquanto ele não soube, ele foi ingrato
com essa mãe, com a prima, uma pessoa que, como ele gostava dela, ele não poderia ter prejudicado ela daquela forma. A gente nunca pode prejudicar ninguém, que dirá aqueles que a gente diz que ama, né? Então, toda essa série, essa questão da ingratidão, a gente começa a perceber aqui. E ela fala, onde eu pus no teu coração os ensinos do Cristo, tu entronaste a indiferença. No caminho de duas almas em união santificada por Jesus, semeaste a mentira e o sofrimento. Nas regiões por Deus destinadas à vida livre, plantaste os espinhos da escravidão. Então, além daquele filminho que ele vai relembrando, a Dona Margarida, quando ele tem condições de perceber a presença dela, vai lembrando. Porque ele fala, ai mãe, mas como eu fui desgraçado, foi uma série de acontecimentos e eu estava envolvido, são as nossas desculpas, né? Sempre fora de nós. E ela fala, não meu filho, mas não tem desculpa. Olha aqui, ó, as coisas que você poderia ter evitado. Tem coisas que nós não podemos, mas quando é a nossa atitude, né? E aí, ele diz que vou voltar aqui o slide, como ele havia rezado e ela apareceu para ele falou assim, então eu estou arrependido. Que ela começa a falar, e ele fala, não, então eu estou arrependido de tudo, realmente, e eu vou pedir perdão a Jesus e ele vai me perdoar, e tudo vai se resolver. Aí ela fala, não é tão simples assim, agora você vai ter que resgatar, vai ter que colher, você plantou, vai ter que colher, não tem jeito. Aí é combinado então uma próxima encarnação para ele, que seria muito rápida, muito breve, ele iria ficar pouco tempo encarnado, só que ele iria passar por situações complicadas. Precisamente 1 ano depois do auxílio prestado ao espírito de Antero de Oviedo, por aquela que lhe fora a mãe adotiva na terra, Dona Margarida, nascia o primeiro filhinho de Dolores. Dolores é uma empregada, uma serva, alguém que trabalha junto da prima dele. Da prima, quando era prima, porque passa-se pouco tempo. Ele estava no plano espiritual e tem acesso à Dona Margarida e logo 1 ano depois ele reencarna como filho dessa serva da prima. E aí o que acontece? Essa serva, ela era branca, ela era francesa, como a Marilene, a irmã, a sua prima, Marilene, a prima dele. Ela era branca, era francesa, mas ela ali, naquela terra da Espanha, eles já estavam morando na Espanha, a prima continua ali depois que ele desencarnou, a serva começa a se relacionar e casa com o rapaz que era negro, que era afrodescendente, que era da propriedade vizinha. Esse rapaz, ele já tinha liberdade dele, não era cativo, mesmo porque eles estavam na Espanha. E ele nasce como filho desses dois, então ele nasce mestiço. Então já começa o problema dele aí. Até aí a gente pensa, né? Tudo bem, mas mestiço naquele momento, né? Filho da Dolores e do João de Deus, que é o pai dele, nessa nova encarnação. Só que tem um detalhe, o João de Deus trabalhava para uma família muito poderosa e que inclusive ele tinha feito, quando encarnado, quando Antero, ele tinha feito um negócio com essa família e essa família queria matar ele, que ele estava devendo dinheiro lá para eles. E eles eram bem cruéis, bem firmes em seus propósitos. Trabalhavam, dentre outras coisas, com a questão do tráfico negreiro. E eles não admitiam uma criança deficiente, e ele nasce deficiente, com os 2 probleminhas na mão, na perninha também, um bebezinho ainda, ele nasceu com um probleminha. Então, logo assim que ele nasce, e o patrão descobre, fala para o empregado, você tem que dar um jeito nessa criança, ele não vai ficar aqui. Desesperado, porque ele queria poupar a vida do filho, o João de Deus, o que ele faz? Ele vai na propriedade vizinha, a patroa da esposa dele, que é a prima do Antero. Olha as relações, olha os vínculos que nós não sabemos que temos, né? Longos vínculos de outras histórias. A pessoa que tinha para recorrer, eles tinham para recorrer, que poderia ajudá-los, era a prima. E a prima, que estava numa situação complicada, lá com a filhinha, ela era viúva, lembra que eu falei para vocês, é a mãe da Alcione. Ela então não tem outro jeito, ela aceita, ela vai criar o bebezinho. E esse bebezinho é o Antero. Ele fala, o João de Deus fala para tentar convencê-la, ele fala assim, ó, ignorais, minha senhora, talvez, que aleijados ou cegos de nascença,
dos escravos de algumas fazendas coloniais, eles são eliminados ao nascer. Então, se ela não pegasse, acolhesse aquele bebezinho, que estava todo problemático e tinha uma série de complicações, eles não sabiam o que poderiam fazer. Então, ela acolhe. E olha que interessante, ela toma essa criança e ela aconchega a criança no seu coração e ela sente algo diferente, né? Não saberia jamais definir as doces comoções que lhe apossaram da alma generosa diante daquele ser que estava ali. Novo corpo, Antero, que tinha inclusive prejudicado demais a mãe da Alcíone. Assim regressava Antero de Oviedo ao cenáculo do mundo, sempre com objetivo, sempre. Nós chegamos, reencarnamos com objetivos para as tarefas laboriosas da sua própria redenção. Partindo para as nossas considerações finais, foi só para aguçar a vontade de vocês lerem o livro, só contei um pedacinho da história, o livro é muito mais, isso é uma parte bem pequena, né? Indo para as nossas considerações finais. Numa palestra realizada mais ou menos aqui no sul, perto da gente, mais ou menos, Santo Ângelo, ano passado, em 2013, Dr. Haroldo Dutra Dias, que estará conosco agora em março, fala algo interessante. Ao longo dos séculos, nós fomos educados a dobrar os joelhos diante do Evangelho. Assim nós somos educados e educamos. A adorar Jesus, a dizer que nós o amamos, a aceitá-lo e depois a voltarmos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, está faltando um S ali, voltarmos para a sociedade e continuarmos a agir do mesmo modo que nós agíamos há milênios. Faz sentido a gente pensar isso aqui? Eu não estou criticando outra religião, eu estou pensando na nossa própria realidade. Faz sentido? Será que é muito absurdo o que ele está falando? Será que é algo que não tem nada a ver conosco? Mas nós temos o benfeitor Emmanuel que nos fala que o Evangelho é um roteiro imprescindível. Nós tivemos essa caminhada, essa história com a religião, mas nós temos a partir de 1857 a doutrina dos Espíritos. E o benfeitor Emmanuel, sempre com a preocupação de ressaltar o Evangelho do Cristo, a boa nova do Cristo, nos fala que o Evangelho é um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Não é um roteiro para a gente ficar na casa espírita e trabalhar na casa espírita. Não é um roteiro para isso. É um roteiro para a vida. A proposição da doutrina dos espíritos, muitas vezes ainda não foi bem assimilada por nós, né? Então sempre vale a pena repensar qual é a proposição dos espíritos para nós. Por louvar muitas vezes o Cristo nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, e menoscabá-lo nas ruas, é por esse motivo que nós temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa, responsabilidade. O benfeitor Emmanuel nos fala, relembrando a proposição da doutrina dos Espíritos. E aí nós finalizamos com a colocação do benfeitor. Se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede viver de novo, para chegardes a Ele. Que o Mestre Jesus ilumine a nossa cabeça, mas sobretudo o nosso coração. Muito obrigado pela paciência e pela oportunidade.